Eita, tem que gravar vídeo, né, mano? Acabei esquecendo. Beatles faz a gente se empolgar, relaxa. Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje, nesse vídeo, eu vim trazer pra vocês, o meu trabalho de escola do terceiro bimestre da matéria de História. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o movimento hippie e o festival de Woodstock, que tem a ver com o movimento hippie. Ficou curioso? Pô, que movimento é hippie? Você não... Vamos então hoje destrinchar esse assunto aí nesse vídeo, beleza? Eu espero que vocês gostem. O vídeo tá muito especial, recheado de informações, curiosidades, de música e por aí vai, beleza? Então é isso, partiu pro vídeo. Então vamos começar pelo princípio, né? O que foi o movimento hippie? O movimento hippie, ele surgiu ali na costa oeste de São Francisco, ali mais pra metade um pouquinho mais da metade da década de 60, né? Que foi um movimento movido pelos jovens da época, né? Que eles meio que eram a contra-maré, a contra-cultura, que naquela época a gente estava vivendo também, né? Que esse movimento critica sem dó e sem piedade a Guerra Fria, que era o quê? Essa bipolaridade do capitalismo, né? Capitalismo, o comunismo, né? E o movimento hippie vem para poder criticar essa parte do capitalismo, desse negócio de você ficar preso ao consumo. Você tem que consumir, você tem que acumular lucro. Aliás, né, o movimento hippie ele era até contra as tradições da sociedade, né, daquela época, em relação à questão da religiosidade, né, enfim, um monte de coisa. O movimento hippie ele meio que veio para poder demonstrar uma certa liberdade de pensamento, mas acima de tudo demonstrar para o mundo que tudo que eles precisavam era de paz e amor. E eles faziam através de quê também? Tinha uma nova professora de despertar ideias, que era né, o uso de drogas alucinógenos, né? E entre eles a gente encontra um dos mais famosos, que é o LSD, né, o ácido lisérgico, que, né, foi uma das drogas mais utilizadas aí nesse movimento, né? Então, vamos começar a falar então de onde originou esse movimento hippie, né? Pô, negócio, novidade aí. Bem, para vocês terem noção, o movimento hippie ele surgiu ali na década de 60, mas ele tem as suas raízes ligadas à década de 50, quando surgiu ali nos Estados Unidos mesmo o movimento Beats, que também fazia críticas às questões, né, do capitalismo, da questão da organização da sociedade, do modo de pensar, né, que movia mais a liberdade. E esse movimento hippie, o movimento beat, ele não era um movimento musical que nem o hippie, né? O movimento hippie ele era mais questão de música, né? Ele era questão mais literária, né? E dentre um dos fundadores, né, que proporcionaram aí, né, uma nova propulsora, né? Temos os seguintes escritores. Eu vou pegar aqui porque é só nome difícil aqui para mim poder ler, beleza? John Roberts, Joel Hosman, Arthur Conriff e Michael Lang, e dentre outros aí, né, muitos escritores da época. Então o movimento hippie eles se inspiraram nessas obras desses autores aqui, beleza? Mais características desse evento é que eles lutavam muito pela paz, e ainda mais eles lutavam contra, né, os Estados Unidos estavam na guerra do Vietnã. O que é válido a gente ressaltar, que a Guerra do Vietnã ela foi uma válvula propulsora de muitas manifestações nos Estados Unidos ali entre a década de 60 e a década de 70, né? Muitos ativistas políticos, entre eles músicos, né? Eles eram muito contra essa guerra lá que havia no Vietnã, tá bom? E o movimento hippie, ele tinha outra característica, como eu já citei, que era o uso de drogas e alucinógenos, né? Que os caras eles achavam meio que, tipo, que para você ter uma liberdade a mais da mente, para você ter um pensamento futurístico assim, você precisava usar drogas. Um exemplo que eu posso dar aqui desse negócio de drogas é a própria banda The Beatles aqui, ó. Banda The Beatles. Que eles lançaram um álbum em 1967, o mesmo ano do Festival do Woodstock, que eu já vou comentar, que eles lançaram uma música chamada Lucy in the Sky with Diamonds, que foi escrita pelo John Lennon, e ele morreu até a morte dele negando que essa música não queria dizer LSD, porque
o álbum Sgt. Pepper, ele é meio que o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ele é conhecido como disco do ácido. O disco do ácido, LSD, fechou? Então é mais uma curiosidade, o movimento hippie, ele meio os Beatles, o movimento hippie tem um pouquinho a ver, né? Tanto que tem uma música também no Sgt. Pepper's, que é a música escrita pelo George Harrison, que é With You, Without You, que, né, vem falar desse negócio do movimento de liberdade, que a pessoa tem que sair pra rua, tem que se manifestar e tal. E isso adiantou, né, o Verão do Amor, que é o Woodstock, que é o festival de Woodstock. Beleza? Os hippies também tinham muita como característica os cabelos longos, além dos cabelos longos tinha roupas largas, enfim, é um estilo totalmente descolado, desprovido, fora dos padrões da sociedade. Meio que os caras criaram meio que uma cultura mesmo, né? E agora a gente vai falar sobre o festival de Woodstock, um ponto principal aqui do movimento hippie, né? Que estourou o movimento hippie. Esse festival de Woodstock, ele aconteceu ali em 1969, na cidade de Bath, no estado de Nova York, lá no país dos Estados Unidos, né? E ele aconteceu numa fazenda de um cara chamado Max Zilgo. Eu não sei se eu falei errado, deixa eu olhar aqui, ó, pra você poder perceber, né? E foi um movimento, assim, um festival grandioso, né? Enfim, os caras, eles queriam pelo menos 60 mil pessoas comparecessem, né? O festival, que durou 3 dias. E acabou que nesses 3 dias juntou 180 mil, então foi mais da metade do que os caras esperavam, né? Só que esse festival a gente pode lembrar ele como algo trágico, porque ele também teve mortes. Uma pessoa morreu atropelada, outra pessoa morreu por problemas de apêndice, e a outra, ela morreu de overdose, né? Porque o movimento hippie, como eu falei, tem muita droga em excesso dá overdose, galera. Por favor, mano, não estou, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a usar droga. Não usem drogas, sejam conscientes, tá bom? Bem, demais é isso. O movimento hippie, né, ele, como todos os movimentos, ele teve um fim, né? E o fim dele foi meio que se enfraquecendo, porque, assim, muitas pessoas envolvidas, muitos artistas, um exemplo é o Jimi Hendrix, né? Ele acabou morrendo, né? Durante a década de 70, em decorrência das drogas, ele e outros artistas, John Lennon também, que foi um ativista político ali na década de 70, ele acabou falecendo também, vítima de assassinato. E também teve o caso da família Manson, né? Eu vou comentar um pouquinho a fundo com vocês. Enfim, dentre esses e outros fatores, meio que enfraqueceram o movimento hippie. E acabou que o movimento encerrou suas atividades na década de 70 e no começo da década de 80, né? E eu ia falar da família Manson, que essa foi uma das principais válvulas propulsoras do fim desse movimento. Por quê? Porque a família Manson, né, que era comandada pelo Charles Manson, eles invadiam as casas das pessoas, matando, né, mutilando as pessoas, tipo, invadia a casa, pá, matava todo mundo e escrevia nas paredes as palavras Helter Skelter. A história é bizarra porque eles se inspiraram numa música chamada Helter Skelter dos Beatles e acabou que eles falavam, a gente tem que matar todo mundo e escrever Helter Skelter na parede, né, e com sangue das próprias vítimas. Que loucura, né, mano? E acabou que, assim, isso foi estopim, acabou, não tinha mais ativismo, não tinha mais paz, não tinha mais nada. Mas enfim, eu preciso falar pra vocês, o movimento hippie acabou? Ele acabou, realmente, mas muita da memória dele ainda prevalece aqui na nossa sociedade, né? Muitas lutas por direitos raciais, direitos pela paz, pelo amor, o veganismo também, eles ainda prevalecem. Sabe esses movimentos que tentam passar a mensagem de paz? Parte deles, e assim, quase em todo 100% eles seguem a essência hippie, né? Não que pega a cultura hippie, pá, não, mas pega pelo menos a essência, a motivação do movimento hippie, né? Daquelas loucuras, daquelas manifestações deles. Beleza? Mas o movimento hippie, ele teve uma influência no Brasil? Cara, eu vou ser bem sério com vocês, nessa época, liberdade no Brasil era quase que nula, né? A gente vivia a época da ditadura militar, com os atos institucionais, então as pessoas meio que não tinham o direito de se manifestar que nem os hippies pela paz, né? Isso ia dar ruim, né? E só que
muitos artistas, que nem o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, se inspiraram na cultura hippie para poder fazer as músicas e vários movimentos aqui no Brasil pelo fim da ditadura, né? Durante a década de 60, de 70, de 80. E também a gente não pode esquecer do nosso querido Raul Seixas. O Raul Seixas é assim um dos exemplos que mais se inspiraram também na cultura hippie para poder criar suas músicas. Então, ou seja, no Brasil nunca houve um movimento hippie, mas parte da essência desses movimentos também estavam presentes aqui na nossa cultura. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar, clica no gostei aqui, deixa um comentário, feedback. E é isso. Creio que seja só isso mesmo, né? Eu agradeço pela atenção, pela sua paciência. Fiquem todos com Deus e, galera, nesse mundão do jeito que tá hoje em dia, mano, não se esqueça da essência do amor. A gente precisa de amor, precisa de amizade e empatia pelo próximo. Fechou? Tamo junto, galera. Tchau, tchau.